Olá, eu sou a Viviane Souza, sou professora, nutricionista clínica há 8 anos. Também estou finalizando uma especialização em nutrição clínica pela USP. Eu gosto muito de unir essas duas profissões, a pedagogia e a nutrição, para eu alavancar um pouco mais o meu trabalho de reeducação alimentar com o meu paciente. Atualmente, eu sou a nutricionista responsável aqui no espaço Rock Your Life, um espaço concebido para saúde e bem-estar que une a nutrição, a fisioterapia e a atividade física para atingir o objetivo dos nossos clientes. E hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre o sistema imunológico e nutrição imune. Então vamos lá começar a entender o que é o sistema imunológico. É um conjunto de células e tecidos, órgãos, moléculas que a gente utiliza para eliminar agentes e moléculas estranhas do nosso corpo, com o objetivo de manter o nosso corpo em equilíbrio. Então, quando eu estou pensando num sistema imunológico, eu penso num balanço da resposta imune. No meu sistema imunológico, eu tenho células anti-inflamatórias e pró-inflamatórias. Então, essas duas têm que estar em equilíbrio. Quando eu tenho demasiadamente células pró-inflamatórias e células anti-inflamatórias muito baixas, eu posso desenvolver doenças autoimunes. Quando eu tenho o invertido, anti-inflamatória muito alto e pró-inflamatória muito baixa, eu posso ter uma redução da minha defesa, da minha imunidade, da minha resposta imunológica. E a gente tem que pensar também que existem variações da função imune. Então, eu tenho variações por questões genéticas, por questões de dieta, da flora intestinal, do estresse, seja ele ambiental, fisiológico, psicológico. Um fator importantíssimo: exercício, na dose certa. Exercício demais também pode ter alteração da função imune. Então, exercício adequado, exercício com acompanhamento, tudo certinho, né? Além disso, a gente tem outro problema, obesidade. Então, às vezes, o que acontece? Eu tô com a minha dieta lá meio balanceada, flora intestinal até que saudável, meu estresse não tá muito, mas a obesidade, como é que tá o seu peso? A gente sabe que nos últimos 10 anos, mais ou menos, houve um aumento de 60% em casos de obesidade no país. Então, é um número grande, é um número elevado. Então, às vezes a gente, ainda mais nesse momento de quarentena, estou em casa, né? E eu acabo deixando de lado o bem-estar, a minha saúde. Eu estou em casa mesmo, eu estou ansioso, eu estou cansado. Então, isso daí são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia e que vai alterar a minha função imune. Além disso, a gente tem outros fatores que vão prejudicar a minha função imune. O fumo, o álcool, exposição a patógenos, lógico, né, que às vezes a gente acaba adoecendo. Histórico de vacinação, você tá com as suas vacinas em dia, né? Então isso daí é importante. A idade, o sexo, hormônios, variações hormonais também, e eventos do modo geral, no decorrer de toda a vida. Como é que eu vou conseguir fortalecer o meu sistema imunológico? Primeira coisa, não existe uma receita pronta. Eu tenho que ter um conjunto de hábitos saudáveis adaptado à minha rotina. Então, eu tenho que ter mudança de vida. Por isso que eu gosto muito da reeducação alimentar, porque eu tenho que aprender a comer corretamente. Eu tenho que saber comer, saber escolher os bons alimentos. Porque às vezes a pessoa pensa assim: mas eu ouvi falar que a vitamina C ela é muito boa para fortalecer o sistema imunológico. Ela é boa mesmo. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer suco de laranja. Suco de laranja de manhã, suco de laranja na hora do almoço, suco de laranja à tarde, na janta também. E aquilo eu vou tomar bastante suco de laranja para fortalecer bastante o meu sistema imunológico. Tá, você já calculou o valor calórico, o excesso da frutose que vai ter nisso daí, nesse tipo de ação? Então a gente tem que saber dosar, a gente tem que saber ter um todo. Então não é só a vitamina C que vai favorecer você nessa situação. Então a gente tem que pensar realmente sobre isso daí. Pensando na imunonutrição, para você ver que não é só a vitamina C, então vamos pensar, eu tenho vários elementos que vão me ajudar na imunonutrição. Eu tenho as proteínas, entre elas a principal é a glutamina. A glutamina é como se fosse o alimento das minhas células imunitárias. Eu tenho a glutamina, eu tenho a arginina, eu tenho o BCA
Eu tenho as vitaminas A, D, E, B6 e todas as outras do complexo B, mas uma ênfase maior aí para B6. Eu tenho os minerais selênio, zinco, cobre, magnésio. Eu tenho os carotenoides, os flavonoides, o ômega 3. Então, todos esses imunonutrientes, eles vão ajudar a fortalecer o meu sistema imunológico. Agora, que alimento, que suplemento? Será que tem alimento? Será que tem suplemento que vai fazer? Será que eu preciso de suplemento? Porque, poxa, eu vou ter que comer um monte de coisa, eu vou lá na farmácia, eu compro um suplemento. É tão fácil, né? Mas, gente, não é assim que funciona, tá? Então, a suplementação ela é muito boa, ela é muito importante quando realmente precisa. Então, a gente depende para a suplementação dos exames bioquímicos. Aí sim, tá deficitário demais, a alimentação não vai conseguir te ajudar nisso, aí sim a gente necessita fazer uma suplementação. Outra coisa que eu preciso cuidar muito, como eu falei lá no slide anterior, a saúde intestinal. A minha saúde intestinal, ela tem que estar em equilíbrio. Então, às vezes, até engraçado, né? Ah, mas como é que eu vou saber da minha saúde intestinal? Você vai olhar lá nas suas fezes. É ela que vai te demonstrar se tá tudo bem ou não. Se você tiver com fezes em bolinha, fezes muito endurecida para sair, fezes muito mole, fezes aquosa, não tá com uma saúde intestinal muito bacana. A hora oscila para lá, oscila para cá. Então, são fatores que você precisa procurar ajuda porque está precisando melhorar isso daí. E com uma saúde intestinal desregulada, eu não tenho um balanço imune muito positivo. E aí a gente tem também os alimentos funcionais que ajudam bastante nessa questão da imunidade. Agora eu vou fazer um parêntese aqui para a gente falar um pouquinho do sistema imune e o coronavírus. O que diz a ciência? Então, a gente sabe que as últimas pesquisas demonstraram que muitos pacientes que tiveram o coronavírus, eles estavam com o sistema imune mais baixo. E uma das vitaminas que eles mais perceberam nisso daí foi a vitamina D, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho ali na frente, tá? Então, é sabido hoje que a deficiência de vitamina D pode ter uma relação com o coronavírus. Então, o que diz a ciência? A ciência diz que o sistema imune e o coronavírus, eles podem ter uma relação. Então, não quer dizer que se o meu sistema imune estiver totalmente bonitinho, totalmente em equilíbrio, eu não vou pegar o coronavírus. Não tem essa relação, não foi falado isso pela ciência por enquanto, tá? O que a gente sabe é que pessoas com sistema imune mais elevado, melhor, sofre um pouco menos com os sintomas da doença, mas pega do mesmo jeito. E o que eles investigaram é que a vitamina D, dentre aquelas vitaminas que eu acabei de falar para vocês, era uma que estava deficitária em vários pacientes com coronavírus. Então, o que, que a gente pode fazer? Há algum malefício se eu ficar fortalecendo o meu sistema imune? Se eu trabalhar em equilíbrio nenhum. Então, a gente, trabalhando em equilíbrio, estando bem, não tem nenhum tipo de problema sobre isso daí. E aí, quando a gente vai pensar, então, agora, quais alimentos que eu vou ter que consumir para que o meu sistema imune esteja favorável, né? O que eu gosto de falar, todos os grupos de alimentos. Não deixe de comer isso ou não deixe de comer aquele grupo de alimento saudável, porque em cada um dos grupos de alimentos a gente vai ter esses nutrientes. Então, por exemplo, nas proteínas, eu quero buscar glutamina, arginina, BCA. O que, que eu como? Vou comer ovos, eu vou comer leite, iogurte, peixes, carne vermelha, carne branca também. Então, a maior fonte está nesse tipo de alimento. Por exemplo, a vitamina A, os carotenoides e os flavonoides. Então, a vitamina A vai estar lá na cenoura, na abóbora, na batata doce, na manga, no pimentão. Então, a gente pensa muito nos alimentos amarelados, alaranjados, tá? E coincide com os carotenoides, que são também mais ou menos dessa cor. E já os flavonoides já são alimentos mais avermelhados, arroxeados, como
a berinjela, o repolho roxo, a melancia, o morango, a beterraba. Então a gente vai um pouco por cor quando eu vou trabalhar com carotenoides, com flavonoides, com a vitamina A também. Agora, as vitaminas do complexo B, elas já são bem amplas, tá? Então elas têm nas carnes, nos leites e derivados, nas leguminosas, nas frutas, nos vegetais. E de um modo geral, como eu quero uma ênfase maior ali para B6, então eu até coloquei para vocês alimentos mais fontes da B6. Então eu tenho ali a soja, eu tenho a banana, o repolho, eu tenho leite, eu tenho abacate, arroz. Então, por que que às vezes eu gosto de falar um pouco do arroz? Porque hoje tem muito, eu não como mais arroz. Por que não se come mais arroz? Né? Será que eu não vou comer o arroz ou eu vou aprender a dosar a quantidade, a escolher melhor o tipo do arroz que eu vou comer? Né? Então, é isso daí que eu sempre gosto de trabalhar dentro da reeducação alimentar com o meu paciente. Vitamina C. Vitamina C aí já tá na língua de muita gente, né? Na ponta da língua. Tá? É a laranja. É o pimentão. Então a gente tem esses daí, tem principalmente uma das maiores fontes da vitamina C que a gente tem à disposição no Brasil, a gente tem a acerola, né? Mas aí além dela, a gente tem na banana, tem no alho, tem no kiwi, tem na ervilha. Então a gente tem vários alimentos, tudo muito colorido. No caso já da vitamina C, né? Não tem muita relação aí com a cor do alimento. E a vitamina E? A vitamina E eu já vou encontrar mais em alimentos mais um pouco mais gordurosos. Então, por exemplo, os óleos vegetais, as castanhas, a gema do ovo, o abacate e também em vegetais verde escuro. Então, vegetais verde escuro eu vou ter também uma boa quantidadezinha aí de vitamina E. A gente tem também o ácido fólico presente na laranja, que também tem a vitamina C, presente no abacate, presente na lentilha, no feijão, no brócolis, na couve-flor também a gente tem o ácido fólico, né? E ele deve ser muito combinado sempre com o ferro, né? Zinco, magnésio, cobre. Então, onde eu encontro esses alimentos, esses nutrientes nos alimentos? Então, por exemplo, o zinco, ele vai estar nas castanhas, o zinco está no fígado, nas vísceras, né, dos animais, estão no fígado, no coração, nas ostras também. A ostra é riquíssima em cobre, mas não é um alimento base da nossa alimentação, assim, aqui para o interior de São Paulo, né? Então fica uma coisa mais praiana. O magnésio, então a gente encontra o magnésio na soja, no abacate. E vocês percebem que repete? Então, ali atrás, eu tinha falado para vocês, por exemplo, da vitamina B6, que também tem na soja, que também tem no abacate. E aqui o magnésio também tem na soja, também tem no abacate. Então, às vezes, um alimento que você come, ele não vai ter um único nutriente. Então, ele vai estar recheado de nutrientes. Então, a grande importância, a grande sacada é a gente conseguir fazer o quê? Variar, colorir o prato durante todo o dia, certo? Vamos lá, voltando, o zinco. O zinco a gente vai encontrar em cereais integrais, aí da importância, né? Um pão integral, um arroz integral. Então, ali a gente vai ter bastante fonte de zinco. As carnes vermelhas, os leites, os ovos. E lá, repete o ovo novamente. Você está percebendo a sacada aí que vai fazendo? Além disso, temos também quem? Selênio. Selênio é o que está mais aí na mente quando a gente fala em selênio, a castanha. Então, eu vou comer castanha, né? Então, é as famosas 2, 3 castanhinhas, mas só na castanha? Claro que não, gente. Tem selênio no alho, na cebola, na carne, nas carnes e nas vísceras, nas uvas, no pão integral, nos peixes, nos ovos. Então, a gente também tem. Cada um tem a sua quantidade, né? Às vezes um tem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos eles têm também. Ômega 3, o famoso ômega 3, né? Todo mundo também sempre ouve falar dele. Onde eu encontro? No salmão. Mas o salmão tá caro. Poxa, tem outras formas. Tem o abacate, olha lá o abacate de novo. Tem o azeite de oliva, de preferência extra virgem. Nós vamos encontrar nas amêndoas, nas castanhas, nas nozes. E também a gente consegue o ômega 3 em cápsula,
em forma de suplementação, né, que isso daí é uma grande fonte que o pessoal acaba suplementando bastante. Agora eu quero fazer um parêntese um pouco mais especial para a vitamina D, por conta do coronavírus, né, dos estudos que saíram sobre ela, né, no coronavírus. Então o que que se descobriu? Ela é uma tem um papel muito ativo na modulação do sistema imunológico, ela não cura coronavírus, tá, não cura e não faz com que você não pegue, né, então, ela só melhora o sistema imunológico. É uma ferramenta para reduzir os fatores de riscos causados pelo vírus. Então você ainda que você tenha o vírus, você vai ter os fatores dele, você vai ter, os sintomas um pouco mais amenizados. Como que eu consigo a vitamina D? Qual é o alimento? Difícil por alimento, né, são poucos, a quantidade é muito baixa, então a nossa vitamina D, a gente precisa da exposição ao sol, certo? De manhã, ao meio-dia, tem pesquisas que falam de manhã, tem pesquisas que já hoje já têm trazido o sol do meio-dia mesmo, 10 minutinhos, diz que a quantidade que a gente consegue absorver é muito maior e acaba dando resultados mais positivos, tá? Mas a gente encontra nos alimentos também, como o atum, o salmão, o bife de fígado, gema de ovo, vai ter, mas é sempre assim uma quantidade muito pequena para aquilo que a gente precisa. Então, a exposição ao sol é a melhor coisa. E no caso de você fazer uma suplementação com vitamina D, você tem que ser sempre a supervisão, ou do médico, ou também do nutricionista, se você tiver, em acompanhamento, certo? Porque isso daí é muito importante. Agora, lembrando e para finalizar tudo o que eu falei, se você quer fortalecer o seu sistema imunológico, a melhor coisa é você variar e colorir o seu prato. E para isso, hoje eu trouxe para você um cardápio básico. Um cardápio que você vai ter aí todos os grupos de alimento, todo em equilíbrio, para você ter uma noção mais ou menos. Viviane, como que eu poderia fazer, né, para eu me alimentar? Então vamos lá, o café da manhã, um leite ou um queijo branco, que aí eu tenho a parte da proteína, mais uma fruta e um cereal integral. Aí depois eu faço uma colação, né? Por exemplo, eu tomei café da manhã às 7 horas da manhã, umas 9h30, 10 horas, eu como um pouco de castanhas. Meio-dia e meia, eu vou almoçar. O que que põe no almoço? Põe arroz, põe feijão, carne, legumes, salada, põe uma fruta de sobremesa. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado quando fica tempo demais. Ai, não, porque agora eu já não como mais arroz. A gente tem que tomar muito cuidado com essa fala. O arroz é muito importante. Ai, depois do almoço, gente, eu preciso de um doce. Vamos substituir o doce por uma fruta? Vamos colocar lá, por exemplo, um abacaxi com um pouquinho de canela. Você vai ver como vai ficar gostoso e como vai dar uma boa saciada nessa vontade sua de comer doce após as refeições. Aí depois você traz o seu café da tarde, fruta, um cereal integral, um iogurte, um queijo novamente, um copo de leite à tarde. Você também pode acrescentar isso daí. Jantar, a carne, o ovo, a salada, legumes. Ai, Vênia, eu posso então tirar o arroz e feijão na janta? Até dá para tirar. Se você estiver consumindo bonitinho no almoço, até dá para você fazer a troca na janta, porque isso eu observo nos meus pacientes, que a maior parte hoje já não come mais arroz e feijão no almoço e na janta. O pessoal ultimamente fica cansado do serviço, então prefere uma coisa um pouco mais prática. E normalmente o que faz? Pega alguma carne, põe um pouquinho de salada e de legumes, ou faz algum preparado especial, diferente, né? Utilizando sempre proteína e legumes e verduras, tá? E depois fica a ceia. Você pode tomar um iogurte, você pode tomar um copinho de leite morno na ceia. Você é rico em triptofano, você vai dar aquela boa relaxada para você dormir, então ele vai te ajudar nisso daí também, tá? Às vezes você vai perguntar assim: "Nossa, mas ela fala bastante do leite, eu não sou bezerro para tomar leite", né, como às vezes a gente ouve muito por aí. Mas é uma grande fonte de cálcio, né, é uma das melhores fontes. Se você não tem nenhum problema quando você ingere o leite, eu não vejo nenhum problema de tirar o leite da alimentação. Eu não acredito que o leite vá fazer, estragos na alimentação, se você não tem nenhum tipo de intolerância, nenhum tipo de alergia ao leite ou às proteínas do leite. Então, nesse caso, sim, a gente tira, a gente tem que tomar esse cuidado. E eu preparei para vocês agora
uma receita de um suco, que assim, sempre que eu preparo um cardápio, uma orientação nutricional para o pessoal, eu gosto muito de dar receitas, porque eu acho que a receita que o nutricionista dá ajuda aquela pessoa a compreender melhor o que eu estou falando, a ter novas ideias, a incentivar a pessoa a produzir mais, tá? Então eu posso colocar no meu suco da manhã, posso fazer esse suco, por exemplo, de manhã, como um up, tá? Posso pôr uma laranja, uma fatia de abacaxi, meia cenourinha picada, uma folha de couve. A couve vai aí muito do seu paladar, tem gente que gosta um pouco mais. Ah, eu vou pôr um pouquinho mais de uma folha. Ah, eu vou pôr só meia, não sou muito fã. Aí vai de você, tá? Umas 6 ou 8 folhinhas de hortelã, uma colher de sobremesa mais ou menos de chia. A chia é uma sementinha que eu posso substituir pela linhaça também, tá? Então, eu não gosto da chia, então tem a linhaça, tem o amaranto, tem a quinoa. Então, essas sementinhas são muito boas, muito ricas em vitaminas e minerais, e dá para colocar qualquer uma delas. E aí você vai colocar água, que você pode colocar água, ou você pode colocar até um pouquinho de água de coco. Bate tudo isso daí e você toma. Então você vai sentir, uma grande melhora no seu intestino, você vai sentir uma boa saciedade no café da manhã, você pode fazer esse daí, você toma, aí você dá um intervalinho, dá um espaço de uma meia hora, 40 minutos, e aí você toma o seu café da manhã. Você pode comer um pouco de queijo e o pão, um copo de leite e o pão, mas como você já tomou o suco, às vezes você não vai querer o leite, então fica no queijo e no pão. Aí já nem precisa da fruta, que você já acabou colocando tudo ali no seu suco do café da manhã, né? Se você assistiu esse vídeo até o final, eu vou te fazer um convite. Você busca se alimentar corretamente para ter uma melhor qualidade de vida? Para fortalecer o seu sistema imunológico? Emagrecimento real? Ou ganho de massa muscular para hipertrofia? Qual é o teu objetivo? Venha participar da nossa primeira turma exclusiva do projeto Nutrição e Fitness Digital. Avaliação nutricional. Cardápio personalizado. Esse cardápio ele vai ser montado em cima da sua real necessidade, dentro dos teus hábitos alimentares e da sua condição financeira. Orientação nutricional individual também. O que é que você está precisando? O que é que você quer saber mais? Qual é a necessidade que você tem? Por isso que a gente fala muito em personalizado dentro do nosso programa. Encontros semanais online comigo, onde você pode tirar mais dúvidas, além de tudo que eu vou enviar. E além disso, você vai ter um quadro de exercícios físicos também personalizados e preparados para a prática dentro da sua casa, a fim de potencializar os resultados desejados. Então, não perca tempo. Venha participar da nossa primeira turma exclusiva do projeto Nutrição e Fitness Digital. Eu conto com você, te espero lá.